começaram a ouvir, mas primeiro eu trago esses dados do IBMTR que falam um pouco que mostra um pouco dos dados de transplante autólogo de acordo com a idade nos últimos anos. E aí a gente consegue ver um aumento nos transplantes autólogos em pacientes mais velhos, né? Vem ganhando destaque aí em 2000, né? Consistia em 11% dos transplantes autólogos e hoje paciente maior que 65 anos já faz parte de 36%. E aí, aqui eu trago as principais indicações de transplante autólogo, de transplante nos Estados Unidos, né? E aí a gente destaca no transplante autólogo, que está em verde, a principal doença que indica o transplante autólogo são as doenças plasmocitárias, em destaque o mieloma, os linfomas não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. Aqui a gente até vê, hoje eu vou falar também, né, de leucemia aguda. Aqui a gente vê que LMA e LLA a gente não consegue nem ver a faixinha, né? Ele é pouco usado nessa doença. E então o transplante autólogo ele consiste de um processo que começa, né? O paciente tem a doença que vai indicar o transplante autólogo, é submetido a um tratamento e para começar, ele vai coletar células tronco hematopoéticas, ele vai ser mobilizado com granuloquine, pode ser com quimioterapia e granuloquine. A Raíssa vai falar numa aula dela mais sobre isso. E essas células tronco vão ser coletadas e armazenadas. Elas podem ser criopreservadas, aqui a gente mostra, né, que é criopreservadas, ou apenas armazenadas e infundir a fresco. O mais tradicional, né, era de criopreservar, daí o paciente é submetido a uma quimioterapia e, posteriormente, essas células progenitoras hematopoéticas são reinfundidas no paciente. E aí, falando agora um pouco mais do transplante autólogo no mieloma múltiplo. Quando você recebe um paciente com mieloma múltiplo, você vai fazer o diagnóstico, a primeira coisa, e vai estratificar o risco do seu paciente. A partir daí, você vai criar uma estratégia, um planejamento terapêutico desse paciente. Você vai avaliar se ele é elegível ou não ao transplante, ou se ele é inelegível. E aqui a gente vai destacar, né, nos pacientes elegíveis ao transplante. E a partir daí, você vai fazer um tratamento de indução, vai coletar as células tronco pro transplante e seguir com a consolidação e manutenção do tratamento e posteriormente o manejo de recaída. E aí, o que você quer com a terapia de indução? Qual que é melhor? O que você busca, né? Busca uma alta taxa de resposta, que a gente consiga alcançar de forma mais rápida e profunda, uma melhora do performance status do paciente, sem comprometer a qualidade de vida, e que possibilite a coleta das células tronco hematopoéticas. Então, aqui está um esquema, né, que a gente vê, pega um paciente com mieloma, que é candidato, aí a gente avalia, ele é candidato a transplante? E escolhe o melhor tratamento baseado nas comorbidades desse paciente. É feita a terapia inicial, e se ele tiver uma resposta parcial, pelo menos uma resposta parcial após 3 ou 4 ciclos de quimioterapia, você vai fazer a consolidação, ou você vai mobilizar e vai para transplante. Se ele não respondeu, se ele não atingiu essa resposta parcial, você vai optar por uma outra estratégia terapêutica, uma terapia de segunda linha e rediscutir o transplante autólogo. A gente sabe que os pacientes que atingem uma resposta parcial muito boa,
eles vão melhor quando comparados aos pacientes que estão em progressão ou têm uma resposta parcial. Então, quanto maior a resposta, a gente considera melhor. E hoje a gente busca muito a doença residual mínima negativa, porque a gente sabe que quanto mais profunda a resposta em geral, maior o tempo de controle da doença e maior o tempo para um próximo tratamento. E até se fala em uma cura nesses pacientes que atingem uma DRM indetectável, né, em mieloma múltiplo. A gente, daí um paciente recém-diagnosticado com mieloma múltiplo, né, pela NCCN, a terapia de primeira linha seria um imunomodulador com inibidor de proteosoma e dexametasona, seguido de transplante autólogo com melfalano. E aí ele coloca como regime de preferência, né, para indução, o VRD, que é bortezomib, lenalidomida e dexa, com a opção de trocar a lenalidomida por ciclofosfamida naqueles pacientes, principalmente que têm a função renal comprometida. Esse ano também teve uma atualização, né, de guideline da ESMO, que em pacientes com transplante, candidatos a transplante autólogo, eles colocam como primeira opção o VRD ou o VTD associado ao daratumumab, que é um anti-CD38, né, que baseado no estudo do Cassiopeia, que mostrou uma vantagem nos pacientes que associaram DARA. Caso o paciente não tenha acesso a essas medicações, outras opções boas também são o VTD e o VCD. Daí o paciente vai seguir com melfalano 200 e o transplante autólogo e lenalidomida de manutenção. E tudo isso, a gente tem o suporte de clinical trials em usar o transplante autólogo em primeira linha. A gente tem 2 grandes estudos, né, que compara o transplante autólogo em primeira linha com ou transplante autólogo ou consolidação com quimioterapia. E a gente vê um benefício, nos 2 estudos, a gente vê um benefício claro com os pacientes que foram submetidos a transplante autólogo. E isso é principalmente quando a gente observa PFS desses pacientes. E aí, quando a gente avalia DRM, né, nos pacientes submetidos a transplante, a gente consegue ver que pacientes que fizeram só quimioterapia tiveram uma DRM menor do que os pacientes submetidos a transplante. E é interessante também destacar aqui nesse outro gráfico que tanto os pacientes com DRM negativa quanto os pacientes com DRM positiva tiveram uma melhor PFS se submetidos a transplante autólogo. Então, a gente porque às vezes hoje se fala muito se o transplante autólogo, né, não está perdendo o lugar dele no tratamento do mieloma múltiplo. E aí, porque os novos agentes, eles têm atingido altas taxas de DRM negativa, mas aqui a gente consegue ver que mesmo esses pacientes com DRM negativa se beneficiaram do transplante autólogo. E aí eu trago esse clinical trial, que também é grande, que pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo, ainda não tratados, foram randomizados em 2 braços. O braço A recebeu VRD, seguido de coletou as células e posteriormente seguiu com quimioterapia. No braço B, os pacientes receberam 2 ou 3 ciclos de VRD, coletaram as células, foram submetidos ao transplante autólogo
receberam terapia de consolidação com quimioterapia e, posteriormente, manutenção com lenalidomida. E aí a gente vê que esses pacientes aqui na tabela, os pacientes que receberam transplante autólogo tiveram maior taxa de resposta completa e de DRM negativa. E aí, quando a gente faz a análise, né, a gente avalia a PFS, a gente vê um ganho no grupo de PFS, no grupo que foi submetido a transplante, a gente vê que uma PFS de 50 meses no grupo de transplante, contra 36 no que só recebeu VRD, sem diferença em sobrevida global. Mas a gente vai ver que em mieloma múltiplo, né, a gente avaliar a sobrevida global, exige um follow-up muito longo, né? E a gente tem que lembrar que mieloma é uma doença que tem vários tratamentos de segunda linha, terceira, quarta, e tratamentos bons que vão que dificulta a gente ver muita diferença nessa sobrevida global. E aí, numa subanálise desse estudo, os pacientes que tiveram recaída no grupo a gente vê, né, 270 pacientes tiveram recaída. Desses, 77% receberam transplante em segunda linha. E aí a gente vai ver os resultados. Dos pacientes do braço B que recaíram, 49 receberam segundo transplante. E aí, quando a gente avalia a PFS depois da recaída, a gente vê que a PFS foi semelhante nos dois grupos, assim como a sobrevida global. Essa foi uma análise de 8 anos, realizada em 8 anos desse estudo. E aí eu acho importante a gente ver aqui que o transplante autólogo, né, vendo que a PFS foi semelhante, ele é uma estratégia viável na recaída, caso você deixe para fazer num segundo momento o transplante autólogo. Já esse outro estudo, ele avaliou, ele também pegou pacientes recém-diagnosticados, candidatos a tratamento intensivo. Esses pacientes induziram com VCD, coletaram células e eles foram randomizados para receber mais 4 ciclos de VMP ou transplante autólogo, que poderia ser transplante único ou em tandem. Posteriormente, teve uma segunda randomização com consolidação, paciente que recebeu terapia de consolidação ou não, seguido de manutenção. Num follow-up de 75 meses, a gente consegue ver uma diferença de PFS no grupo que recebeu transplante autólogo, e aqui a gente mostra também um benefício em sobrevida global, e a tendência de melhora de sobrevida global em praticamente todos os subgrupos. E aí, nesse estudo, quando a gente avalia os pacientes que receberam transplante, posteriormente, né, teve os pacientes que receberam transplante também na recaída, só que a gente vê um benefício, 702 pacientes, a gente vê um benefício em pacientes que receberam transplante em primeira linha. Aqui a gente tem em rosa paciente que recebeu transplante em primeira linha, e em verde os pacientes que receberam VMP e depois receberam transplante autólogo na recaída. E aí a gente vê um benefício
nesses pacientes. Só que aqui a gente vale a pena destacar, né, que o grupo que recebeu na recaída é um grupo bem menor, com 126 pacientes. E analisando também, né, vendo a PFS no estudo forte em paciente com, como eu falei, né, de DRM positiva ou negativa e de aprofundamento de resposta, esse estudo compara, o paciente foi randomizado em primeira linha para receber KRD, seguido de transplante autólogo, ou 12 ciclos de KRD. E aí a gente vê que todos os subgrupos, né, os dois grupos, eles tiveram altas taxas de DRM negativa, e mesmo esses pacientes com uma alta taxa de uma DRM negativa, eles se beneficiaram do transplante autólogo em PFS. Em 3 anos, a gente consegue ver aqui que a PFS de quem recebeu o transplante foi de 88%, em comparação a 76% com que não recebeu o transplante. Assim como a DRM por NGS, 91% dos que a gente teve uma PFS de 91% nos pacientes que receberam transplante, KRD seguido de transplante, e 75% apenas nos pacientes que fizeram 12 ciclos de KRD. E aí, novamente, quando a gente compara em sobrevida global, a gente não consegue ainda ver né, o benefício do transplante, precisa de um follow-up maior. Agora, falando um pouquinho de qual o melhor regime de condicionamento para o transplante autólogo. A gente são até estudos mais antigos, né? Porque hoje a gente tem que melfalano 200 para paciente está bem estabelecido, né? É o melhor regime de condicionamento para esses pacientes. E para pacientes com comorbidades, mais idosos ou com função, com doença renal crônica, MEL 140. Então, esse estudo compara, né, MEL 200 com MEL 140 mais TBI. E aí a gente consegue ver aqui, o MEL 200 é a linha tracejada, um benefício de sobrevida nesses pacientes e um benefício de recaída também pós-transplante. A gente vê que a gente sabe também que a recuperação hematológica foi mais rápida nos pacientes que receberam MEL 200. Teve uma menor necessidade de transfusão, menor incidência de mucosite e uma sobrevida livre de eventos semelhante nos dois grupos. Quando a gente compara melfalano, mas por que melfalano 200, então? Quando a gente avalia MEL 200 com MEL 100, a gente também vê um benefício de MEL 200. A gente sabe que é um regime de condicionamento que vai trazer mais eventos adversos quando comparado com melfalano 100, mas a gente vê um benefício em sobrevida global nos pacientes que recebem MEL 200 e um benefício em PFS também. E aí a gente avalia aqui novamente, será que vale a pena a estratégia do tandem, né? Transplante, o paciente receber um transplante dois transplantes autólogos, vamos por assim, né? Seguido, para quem não sabe, esse estudo é um estudo prospectivo de 399 pacientes com mieloma múltiplo que foram randomizados para transplante único ou tandem. No grupo, em geral, a gente vê um benefício de sobrevida livre de eventos e de sobrevida global nos pacientes que receberam o tandem. Mas, quando a gente vai avaliar, né, fazer análise subgrupo, aqui a gente vê os pacientes que tiveram
que estavam em VGPR, depois, no primeiro transplante, depois do primeiro transplante. Os pacientes que tiveram VGPR depois do primeiro transplante não teve tanto, não conseguimos ver benefício no segundo transplante autólogo. Já os pacientes que tiveram uma resposta inferior a VGPR depois do primeiro transplante, esses sim se beneficiaram com a gente vê aqui, né, um P menor que 0,01 do segundo transplante, visando aprofundar a resposta e também PFS. E a gente vê esse benefício também em sobrevida global. E aí, aquele estudo que eu já citei, quando a gente faz a análise para avaliar o tandem, né? A gente vê, né? Aqueles pacientes foram primeiro randomizados entre VMP e autólogo, e esses pacientes que foram para esse grupo de autólogo, eles tiveram ou um transplante único ou 2 transplantes autólogos, né? E aí a gente vê que a PFS no grupo que recebeu o tandem foi de 73% e o autólogo 64%. E a gente vê também um benefício, principalmente no grupo de alto risco citogenético. No estudo Stamina, os pacientes que receberam transplante autólogo, eles foram posteriormente randomizados diretamente para receber manutenção com lenalidomida, para receber VRD, mais 4 ciclos de VRD, ou para receber um segundo transplante com MEL 200. Na primeira análise, a gente não viu de 750 pacientes, a gente vê aqui, né, em verde, em roxo, o paciente que recebeu o tandem, em verde, autólogo com VR seguido de VRD, e em laranja, autólogo seguido de manutenção. Nessa análise, que foi um follow-up mais precoce, a gente não consegue ver diferença de sobrevida global quando a gente compara esses grupos. Mas, essa foi uma análise 5 anos após 5 anos dessa randomização, e a gente consegue ver uma diferença de PFS nos pacientes que receberam o transplante tandem. E esse benefício está principalmente nos pacientes de alto risco. E aí, aqui, seguido dos pacientes que receberam a consolidação com VRD e os pacientes que receberam direto manutenção com lenalidomida. A gente ainda não conseguiu ver diferença na sobrevida global, mas a gente vê um ganho em PFS. E aí, quando se trata de avaliar a manutenção, hoje a gente vê um benefício claro do uso de lenalidomida como manutenção depois do transplante autólogo. A gente vê aqui claramente um ganho em sobrevida global. Aqui em azul, né, paciente que recebeu lenalidomida manutenção, e em amarelo, paciente que recebeu placebo. A sobrevida global não foi atingida no quem recebeu lenalidomida. E aí, essa foi uma meta-análise, né, de 3 grandes estudos, e todos eles mostraram um melhor desfecho no grupo que recebeu lenalidomida manutenção. E aqui a gente vê que todos os subgrupos se beneficiaram dessa estratégia.
E aí, eu queria dar também destaque a essa parte, né, que esse estudo eu trouxe porque é uma estratégia que a gente usa particularmente, né, no nosso serviço, que é o transplante, o que a gente chama de transplante ambulatorial, né, outpatient transplant. E a gente tem feito bastante, usado essa estratégia visando melhorar tanto termos de custo quanto limitação da gente de leitos e até benefício para o próprio paciente, qualidade de vida dele. Então, nesse estudo, 716, é um estudo retrospectivo que avaliou 716 pacientes que foram submetidos a transplante autólogo por mieloma múltiplo. Deles, 39% desses pacientes conseguiram fazer o transplante sem internar, sendo que pacientes de baixo risco tiveram até o D mais 100, praticamente só teve um óbito, e dos pacientes de alto risco, 98% de sobrevida global em 100 dias. E aí, aqui eu até destaco, né, que esses pacientes foram adequadamente cuidados, tiveram enxertia neutrofílica, plaquetária, com uma mediana de hospitalização de apenas 4 dias. E outra estratégia que a gente também tem usado, que é a infusão de células progenitoras não criopreservadas. E aí a gente tem, esse estudo mostra algumas vantagens do uso de células, de células a fresco, né, nos pacientes com transplante autólogo. Aqui a gente vê, né, que não teve, nesse estudo que avaliou 74 pacientes com células criopreservadas e 42 com células a fresco, não houve taxa de falha de enxertia, a viabilidade das células estavam preservadas e a enxertia neutrofílica foi até mais curta, mais precoce, né? Nos pacientes que receberam as células a fresco. Então, é uma estratégia que é segura, é eficaz, é simples, né? Porque não precisa criopreservar, é mais barata e não tem a toxicidade do DMSO. Então, o mieloma múltiplo, né? O transplante autólogo está indicado, sim, em primeira linha nos pacientes elegíveis a transplante de medula óssea. Eu destaco, né? A gente vê que é uma estratégia possível deixar para fazer o transplante autólogo numa recaída, mas considerando que o paciente vai ter uma melhor performance status numa fase inicial, né? Ele vai estar mais jovem e eu acredito que tem uma melhor performance status e aumenta a PFS com menor custo. E ainda se recair, a gente vai poder ter outra estratégia, uma gama de agentes que a gente ainda não utilizou na primeira linha. Se a gente conseguir postergar por mais tempo uma segunda linha de tratamento. O regime de condicionamento é o MEL 200 ou o MEL 140 em paciente idoso ou com doença renal crônica. E o transplante em tandem, ele é sim bem indicado para pacientes que não atingiram VGPR na primeira autólogo e nos pacientes de alto risco, principalmente, né, naqueles que não têm possibilidades de usar outros tratamentos. A gente vê, né, na própria Unifesp, praticamente todos os pacientes que são candidatos, que são elegíveis a transplante, eles tratam com CTD. Então, a gente acaba usando o transplante, e muitos deles, a maioria, né, a gente não chega para o transplante com resposta completa, o VGPR, e a gente usa o transplante como estratégia para prolongar a prolongar a PFS, e a gente sabe que eles não têm
outras drogas para um tratamento de segunda linha. Inclusive, a gente considera em paciente que está em resposta parcial, às vezes até menos, a gente considera realizar o transplante autólogo, tendo em vista que eles não dispõem de outras drogas para aprofundar a resposta. Agora, falando um pouco do transplante autólogo em leucemia aguda. Como eu disse, é uma estratégia pouco utilizada, né, em leucemia aguda. E aí eu vou falar na LLA Filadélfia negativo, a gente não consegue ver um benefício de transplante autólogo nesses pacientes. Esse aqui eu trago então para ilustrar esse estudo, que pacientes foram submetidos a um regime a um tratamento de indução, e os pacientes que não tinham doador para consolidar com um transplante autólogo, com um transplante, desculpa, alogênico, eles foram randomizados para receber ou uma consolidação com quimioterapia ou transplante autólogo. E aí a gente não consegue ver benefício em sobrevida global dos pacientes que receberam quimioterapia quando comparados aos pacientes que receberam transplante autólogo. A gente aqui, nesse primeiro, vê uma sobrevida livre de eventos menor no transplante autólogo, mas a gente tem uma maior taxa também de mortalidade não relacionada à recaída e sem um benefício de sobrevida global. Então, geralmente, a gente usa mais consolidação com quimioterapia. A gente não usa transplante autólogo nesses pacientes. Já os pacientes com LLA Filadélfia positiva, a gente vê uma mudança de paradigma, né, ao longo dos últimos anos, desde que foi iniciada a terapia com TKI. Então, a gente vê aqui é só um estudo retrospectivo que eu trouxe, que a gente mostra ao longo dos anos que esses pacientes foram ganhando destaque em sobrevida global, principalmente após a introdução dos TKIs. E aí, para a gente avaliar a gente vê aqui, esse é um estudo completa de 2007 a 2014. Aqui a gente destaca que os pacientes que receberam, 67 receberam transplante autólogo, eram pacientes que não tinham doadores, por isso foram randomizados para transplante autólogo, e os pacientes e foram submetidos também a transplante autólogo aqueles pacientes que não tinham. E aqui a gente vê numa análise, né, de toda a população estudada, né, a gente não consegue ver benefício em sobrevida global entre os grupos, uma diferença de sobrevida global entre os grupos. E só que a gente vê uma incidência de recaída maior no transplante autólogo,
porém também uma mortalidade não relacionada à recaída inferior nos pacientes submetidos a esses gráficos, eles mostram o subgrupo de pacientes que não atingiram resposta molecular completa, já foram mais em relação ao halogênico em pacientes que não atingiram uma resposta molecular precoce nos 3 meses de tratamento. Então, nesse estudo, eles chegam a uma estratégia viável naqueles pacientes que atingiram uma resposta molecular. E aqui também vale que somente os pacientes do grupo autólogo receberam uma manutenção pós-transplante com TKI. Bom, falando um pouquinho do transplante autólogo em leucemia mieloide aguda, esse é um estudo, eu trouxe esse estudo, que é um estudo prospectivo, é um estudo fase 3, que quase 600, que depois da terapia de indução com quimioterapia, e aí, quando a gente avalia a sobrevida global, a gente não acha de uma maior taxa de sobrevida livre de recaída no transplante autólogo. Então, fez a gente considerar transplante autólogo em pacientes com LMA. Mas aí, qual é o grupo, né, que vale a pena a gente fazer o autólogo? Qual grupo de paciente com LMA que vale a pena a gente fazer autólogo? Então, essa é uma meta-análise que avalia o transplante autólogo depois em pacientes com LMA de risco intermediário em primeira resposta completa. Então, ele comparou o grupo que recebeu halogênico, grupo que recebeu transplante autólogo em LMA com risco intermediário em primeira resposta completa. E aí, aqui a gente vê que quando a gente avalia taxa de recaída, a gente tem uma tendência, né, mostra um benefício do transplante halogênico quando a gente avalia a taxa de recaída. Em compensação, quando a gente vai olhar a taxa, a TRM, para esses pacientes é bem inferior no transplante halogênico, sendo melhor pensar na estratégia de transplante autólogo. Então, nesse foram avaliados 11 estudos clínicos. O transplante halogênico foi melhor em sobrevida livre de recaída, em sobrevida global e taxa de recaída, com uma taxa de mortalidade maior, que a gente sabe que é esperado, né? Quando a gente usa transplante halogênico aparentado, ele pareceu uma estratégia melhor que o transplante autólogo, que não foi visto também em transplante não relacionado. E aí eu trago em LPA, o uso de transplante autólogo na LPA, ele é bem indicado na recaída. Isso não tem nem muita discussão, os dados são são claros, né? Aqui a gente vê paciente que recebeu transplante autólogo na recaída de uma LPA,
aqui a curva de sobrevida global, a tracejada são os pacientes que receberam transplante autólogo, e a curva contínua, pacientes que receberam somente ato na recaída. E a gente vê um benefício claro dos pacientes que receberam o transplante autólogo, assim como na sobrevida livre de doença. A gente também vê um claro benefício nos pacientes que receberam o transplante autólogo. Mas, em geral, são estudos retrospectivos. E aqui é outro estudo que mostra também o benefício do transplante autólogo em segunda remissão, quando comparado em LPA e outra leucemia, a gente vê que na LPA ele tem um destaque maior quando comparado em outra leucemia mieloide aguda. Então, em leucemia mieloide aguda, em leucemia aguda, né? LLA Filadélfia negativo não está indicado. Em LLA Filadélfia positiva, acho que a gente pode considerar um transplante autólogo com manutenção com TKI em paciente com resposta molecular, principalmente se não tiver um doador. Assim como na LMA, o transplante autólogo ele também pode ser considerado como consolidação em paciente com risco intermediário. E na LPA, ele é indicado sim na recaída após o segunda resposta completa. E aí eu trouxe também alguns dados nossos, né? Foi o trabalho que a gente apresentou ano passado em congresso, e a Grazi foi o TCC da Grazi. Alguns dados nossos de transplante autólogo ambulatorial e transplante autólogo com células não criopreservadas. Então, esses dados são... Esse aqui é de transplante ambulatorial, né? A gente pegou nossos pacientes com uma mediana de segmento de 9 meses. A principal patologia, né? 83% dos pacientes tinham mieloma múltiplo, linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin foram submetidos a transplante ambulatorial. Esses pacientes coletaram a mediana de células progenitoras coletada foi de 3,3 vezes 10 a sexta, CD34 por quilo, e eles tiveram a taxa de enxertia neutrofílica, mesmo, eu acho que é considerado um pouco baixo, né, 3,3, mesmo com esse valor, teve a taxa de enxertia neutrofílica e plaquetária de 100%. E aí a gente vê que, em geral, a maioria, né, teve enxertia neutrofílica em torno do D+10. Pensando, né, na estratégia de transplante ambulatorial, a gente quer a menor quantidade possível de reinternação. Então, inicialmente, esses pacientes ficam internados por 5 dias, onde eles coletam as células, recebem a terapia de condicionamento e vão de alta em geral, se não tem nenhuma intercorrência, após a infusão das células tronco. 51% desses pacientes tiveram que reinternar, principalmente por conta de neutropenia febril e mucosite. O tempo da reinternação, o tempo médio foi de 11 dias. Mas a gente vê aqui que 50% dos pacientes praticamente não internaram. E a gente vê que foi uma estratégia segura porque a gente tem uma sobrevida de praticamente 100%. Não teve óbito nos primeiros 100 dias de paciente que foi submetido a transplante autólogo na estratégia de regime ambulatorial. Lembrando que esses pacientes passam em consultas com frequência, tem o aporte de transfusão no hemocentro, e a gente valoriza ele estar pelo menos 1 hora do hospital para chegar rápido, caso tenha alguma intercorrência.
E aí, quando a gente fala de resultado de TMO, de infusão a fresco, né, a gente tem uma maior quantidade de casos, porque a gente avaliou dados tanto do Hospital São Paulo, a gente pegou pacientes também do AC Camargo e do INGOL. Então, esses pacientes foram mobilizados com granuloquine, associado ou não à quimioterapia. A gente tem feito bastante com vinorelbine, quimiomobilização. A coleta foi por aférese, foram todos por células tronco periférico, não foi coletado medula mesmo. E o armazenamento dessa aférese, né, era realizado em 4 graus até 48 horas. Então, essas células foram infundidas até 48 horas pós a coleta, até pelo risco de perda de viabilidade da célula e risco de contaminação. O condicionamento, como eu disse, foi com mel falano e a infusão ocorreu a fresco após 24 horas após a coleta. 100% dos pacientes tinham o diagnóstico de mieloma múltiplo, e a gente também tem, semelhante ao regime ambulatorial, né, ao transplante ambulatorial, os dados são semelhantes até porque no transplante ambulatorial a maior parte dos pacientes tinham mieloma múltiplo. Teve uma coleta adequada de células tronco periféricas, com uma mediana de enxertia neutrofílica de 10 dias. E aí, quando a gente avalia a mortalidade não relacionada à recaída, a gente teve, nos primeiros 30 dias, não teve nenhum óbito, e nos primeiros 100 dias tiveram 3 óbitos, sendo que a sobrevida global continua alta nesses pacientes, mostrando que é uma estratégia segura e viável, segura e econômica para a gente, né? Bom, é isso que eu vinha falar por hoje. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer perguntando ou por escrito ou pode falar também. Oi, eu tenho uma dúvida, Ademar. Pode falar, Demar. Em relação ao transplante em tandem no mieloma múltiplo, eu posso inferir, então, que ele estaria sendo, que ele pode ser indicado no caso de mieloma múltiplo de alto risco, tipo aqueles que vêm com aquelas translocações que olham em FISH, tipo 14-16, e no paciente que a gente optar por transplantar com resposta parcial, seriam essas duas ocasiões, então, algum benefício? Sim, o que a gente fala de optar por resposta parcial, na verdade, o paciente foi para transplante com resposta parcial e não atingiu o VGPR depois, quando você vai avaliar resposta após o primeiro transplante, se esse paciente não teve uma VGPR, a gente acha, tem dados que mostram, né, um benefício do tandem nesses pacientes, visando aprofundar a resposta e ter uma PFS maior, sim. E nos pacientes de alto risco, e a gente considera principalmente no SUS, né, que a gente não tem outras estratégias, porque por exemplo, se um paciente num ambiente privado que atinge, que mesmo pós-transplante autólogo, a gente não vê uma resposta parcial, eu acho que valeria até a pena a gente reconsiderar uma terapia de indução, mas se a gente atingir uma resposta, uma VGPR, não, entendeu? Entendi. Então, quanto E não paciente de alto alcança, risco essa foi uma também boa. tem dados que mostram. Entendi. Tá certo, não, obrigado. Só em termos práticos, Ademar, eu queria falar é que não é fácil fazer tandem. A gente já propôs algumas vezes e os pacientes às vezes acabam não querendo fazer, né?
Agora a gente está com uma paciente que é um alto risco, que a princípio vai fazer, mas ainda estamos esperando ela dar o ok, né? Tem umas coisas que na teoria são de um jeito, na vida real acaba sendo um pouco diferente. A gente acaba tendo dificuldade em convencer um paciente que acabou de fazer um transplante e na sequência fazer outro. Mas Entendi. E geralmente qual é o intervalo entre esses dois transplantes? Então, 45, 60 dias, né? Seria logo 60 depois. dias. Então, entendi. Tá começando a melhorar, a gente vai e faz o transplante em cima. Entendi. Obrigado. Anda em alto mini-halo, que não é o objetivo, né? Mas que a gente já fez várias vezes também, que você usa o primeiro um autólogo para fazer tirar a doença para ir para o halogênico com menos doença. E também é isso. A gente já fez algumas vezes, sempre assim, o paciente acabou de fazer um autólogo que é mais tóxico, né? Que é o que a Rayana mostrou. O objetivo do autólogo é quimioterapia. Não adianta fazer um autólogo de intensidade reduzida, não faz sentido. O autólogo tem que ser um transplante com intensidade para controle de doença. E aí o paciente está lá melhorando, aí você vai fazer um halogênico em cima disso, né? E tem doença que linfoma, às vezes a gente não tem opção, tem que, quanto menos demorar para fazer o próximo, melhor, porque senão ele perde a remissão que você atingiu com o autólogo, né? A gente fez na escola alguns também, né? O Yannick, a Evelyn, né? A Evelyn da Evelyn acabou que demorou para ela fazer o halogênico, né? Mas o do Yannick foi bem certinho. É a única opção que ele tinha, né? Realmente. Então, É, ela falou no SUS, fazer tandem alto, 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 mini halo. Sinira, a gente fez alto-alto. A Sinira fez alto, alto. E caiu. Mesmo assim, não adiantou. é. Quer dizer, teria que saber como Por ela. outro lado, no SUS a gente pondera também se não vale a pena a gente esperar para fazer o segundo transplante, porque a gente sabe que ele não vai ter Outra opção. outra alternativa, né? Eu lembro uma paciente aí que para mim foi bem emblemático, foi a Natália, uma paciente minha daqui que fez um Bumel, um autólogo bem pesado, derreteu um autólogo, estava bem mal, assim, pós-autólogo, aí eu tive que convencê-la a fazer na sequência um halogênico, porque ela era primariamente refratário a todas as linhas de tratamento de um linfoma primário de mediastino e ela se convenceu a muito custo e deu certo, assim, fez um halogênico na sequência, mas realmente não é fácil, né? É um paciente que está recém-recuperado aí. Eu estava perguntando aqui por opinião para o Vinícius se a gente faz presencial a partir da semana que vem. Não sei o que todo mundo acha, né? Dá a impressão que acaba rendendo mais do que online, né? Pelo menos fazer um esquema meio híbrido, né? Os residentes ficam lá no anfiteatro, eu fico lá, o Vinícius e quem puder ir, aí quem tiver que dar aula de longe, acho que pelo menos o pessoal ficar todo mundo num ambiente só, talvez ajude para todo mundo aproveitar melhor ali, né? O que vocês acham? Rayana, o que você acha? Não, eu acho estranho eu apresentar para a tela, confesso que eu ainda não me habituei a isso, não. Mas, e eu acho que tem pouca interação, né? É, que eu acho que a preocupação é justamente o aproveitamento, porque às vezes você prepara uma aula super boa, você tem, aí na verdade, para o pessoal que está assistindo, às vezes não aproveita tanto. É, Pode falar, quem que ia falar? Não, eu ia falar, mas é porque às vezes na segunda o horário do senhor é um pouco pior, né? Às vezes. Não, mas o que eu estou dizendo é isso, eu vou pedir para a secretária fechar, a partir de 5h30 o consultório, eu vou para aí, ou para lá, não sei onde você está, né? Eu vou lá para o Hemocentro e a gente faz a aula do Hemocentro, né? No anfiteatro mesmo. Aí quem tiver de longe aí, acompanha virtual, né? Não sei, talvez fosse melhor, né? O que você acha, Caio? A de terça tá dando certo, né? Presencial. Eu acho que é melhor mesmo, que a gente já tinha essa rotina. E acho que fica a critério também. Eu acho melhor também, porque assim, realmente é ruim a pessoa não... Às vezes acaba que todo mundo vai fazer outra coisa e nisso você distrai, se você perde a sequência, você não aproveita, né? isso é Aí tem também verdade. o tempo, né, do percurso, porque às vezes acaba que 6 horas a gente tem que ir para casa para assistir quando é por vídeo, né? É. Aí acaba perdendo, tendo que ir para casa assistir, porque é ruim de assistir dentro da enfermaria, daí às vezes estando lá no Hemocentro é até mais fácil. Exato.
Tá bom. E aí, querem perguntar para a Rayana? A Malu quer fazer uma pergunta, ela está do meu lado aqui. Eu não quero, não. Faz uma pergunta. Tem que fazer agora. Eu não quero, não. Eu tô vendo, quem que é essa daí, né? Tem que fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? A Graça? Ai, sou eu. Não, eu queria saber da experiência de vocês também, do professor, da Rai, do Vini e tal, sobre o transplante, o autólogo em leucemia mieloide aguda. A experiência de vocês nisso. Porque eu vejo em literatura, mas na prática eu, de fato, nunca vi. Então, eu fiz transplante autólogo para leucemia aguda em paciente com estratificação de risco desconhecida durante um tempo. E em algumas situações, quando é um paciente com alguma contraindicação ao transplante halogênico. E na verdade, assim, nos pacientes de risco desconhecido, deu certo. Todos que eu fiz foram pacientes que vinham de outros estados e que não tinham nem colhido cariótipo, não tinha dado metáfase, não tinha biologia molecular, então... E desses outros que eram por alguma contraindicação, uma é essa paciente que está fazendo agora um halogênico, que recaiu bem depois, 8 anos depois, e o outro é um paciente que era psiquiátrico, a gente achou que talvez fosse muito tóxico inicialmente e acabou fazendo num momento tardio e também recaiu e fez halogênico. Então assim, mas resumindo, eu acho que é uma opção não muito boa, mas muitas vezes eu até discuti uma vez com o Sérgio Giralt isso discuti não, a gente perguntou para ele, né? Numa situação de Brasil, ele é venezuelano, ele sabe o que é não ter os exames direito. Não ter o exame de estratificação de risco, o que você faria? Ele, Sérgio Giralt, achou que tinha que fazer halogênico. Eu talvez até hoje concorde mais com ele nesse sentido, porque tirando o LPA, mesmo em versão 16, 821, ainda mais no SUS, a gente sabe que nem sempre consegue fazer direito, atrasa por infecção e tal, e na prática, muito frequentemente, os pacientes recaem, né? E aí, quanto mais precoce você fizer um transplante halogênico, não esperar recair. Um contexto que eu tive uma única experiência foi recaída de LPA, que eu fiz um autólogo e a paciente ficou bem, provavelmente curou. É um negócio bem... A única situação que a gente faz autólogo em leucemia aguda, recaída, é LPA, né? Que você faz um... E não acho que no SUS a gente discutiu isso no começo. Falou, será que faz sentido, né? No hospital que a gente tem KPC, que era o nosso problema inicial, né? Muita bactéria multi-R e tal. Será que faz sentido fazer autólogo, que é ainda mais tóxico do que halogênico, né? E aí a gente acabou achando que não, que às vezes você vai expor o paciente ao risco de uma neutropenia, de toxicidade, mas realmente acho que quando você olha a literatura, ela é favorável. Espera aí, só que eu boto meu telefone. Alô? Grazi, minha única experiência são esses 2 pacientes do Dr. Celso que recaíram, que eu me lembre. Aí na Unifesp eu não lembro de nenhum que fez autólogo em LMA. Eu vejo, assim, na prática, eu vejo muito pouco. Eu vejo, assim, tem a descrição na literatura, mas... E 2 pacientes que recaíram na minha época de residência de LPA, né? A gente não tem ato, a gente acabou fazendo químio e halogênico, né? E eu acho que os 2 estão bem. Deve estar acompanhando com o Vinícius, que é o Henrique e esqueci o nome da outra. O Henrique, O Henrique tá bem, que a Jamile super não bem. deixava transar, não era? E tem uma outra, esqueci o nome dela. Foram na mesma época, eles recaíram junto de LPA. Fizeram halogênico. Os 2, Mas eles não conseguiram resposta? Eles recaíram em sistema nervoso central, os 2. E a gente não tem ato. Tendo ato, não tem ato, acabou fazendo. Fazer autólogo. A dúvida, a gente tem uma dúvida. Leucemia aguda, que é essa, né? Para você
Que apesar dos dados serem esses que você mostrou, você fica nessa dúvida. Um paciente que cura com transplante autólogo, será que precisava de transplante, né? Ou ele não ia curar só com a quimio também, né? Ou faria só quimio. Então. Você vai ter uma de folicular de autólogo para linfoma também, é isso, no programa? Para linfoma, isso. É sua também? É porque eu acho que mais de 1 hora de aula ia ficar muito cansativo. Tem que ser aula de 1 hora mesmo. É menos, às vezes, dependendo, eu não vejo problema, mas se for presencial, a gente acaba demorando mais porque vai ao longo da aula. Porque vai conversando, vai discutindo. Quem mais que vai perguntar alguma coisa aí? O Vinícius vai fazer uns comentários aí. Quer falar, não sei o que você acha, Raida, que só não nem falamos tanto mais, mas de intensificar o condicionamento para mieloma, né? O pessoal do MD Anderson, aquele trabalho que foi tóxico e depois continuou, que aí acabou tendo uma melhor PFS em quem aguentou, né? Quando você fez Bumel em vez de Mel só, né? Eu não vi esse daí, não, mas eu acho que em paciente, talvez para a gente fazer isso na Unifesp não seja tão interessante assim, né? Pensando na toxicidade. O interessante foi que o dado inicial foi até interrompido por maior toxicidade e depois, no longo prazo, a sobrevida foi melhor. E aí eles retomaram, um negócio que não é muito comum, né? Se interrompe o estudo, volta o estudo, e aí acabou fechando como positivo para a intensificação, né? Eu não gosto tanto da ideia também, por isso que realmente transplante autólogo em mieloma tem que ser 0% de mortalidade, né? E quando você começa a intensificar muito, realmente você sabe que vai ter um ou outro ali de toxicidade grave. Ixi, eu tenho que descer. Eu preciso descer que a minha filha está ali embaixo, eu vou correr lá. A Isadora está chegando aí com a gente. Sim, mas se vocês quiserem continuar, eu só vou ter que sair. Parabéns aí, obrigado. Nada. Basicamente, como você me falou, ela estava só me passando também. E ela teve alguma mal-estar na toma. Alguém mais? Acho que é isso, então. Boa noite, pessoal. Até Boa noite, obrigado. Quem que é também? Semana que vem eu acho que vai ser a Lari, não é? Isso. Tá aí. Tô aqui. E na outra eu volto. Tá bom. Então, semana que vem é presencial, gente? Eu não entendi. Quem puder. Acho que sim. Mas é igual ao passado. Tá bom. A gente faz híbrido, assim. Beleza. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite, tchau.